Amém, Senhor. Amém. Salmos capítulo 103, versículo 3, diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O tema do sermão de hoje é linha de montagem e desmontagem dos alimentos no nosso trato digestório. Um tema grande, né? Linha de montagem, ou seja, vou mostrar aqui como os alimentos foi formado na natureza. E linha de desmontagem, vou mostrar como os alimentos são desmontados no nosso trato digestório, no nosso intestino. Esse texto que nós lemos, ele diz que é Deus que perdoa todos os pecados. E diz também que é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Para que você entenda melhor isso, eu vou contar algo que aconteceu comigo. Antes de eu conhecer a Cristo, eu tinha um problema sério de rinite. Só para você ter uma noção, eu trabalhava de mototáxi e toda vez que eu iria fazer uma corrida, eu tinha que usar uma blusa de couro, uma jaqueta. E usava fechada até em cima. Sabe por quê? Porque eu sentia o vento mais do que qualquer outra pessoa. Por baixo daquela jaqueta, eu estava com uma blusa manga curta, mas também com uma blusa manga longa. Em pleno dia assolarado, eu andava assim. Às vezes eu tinha que ficar do lado de uma porta onde o vento passava direto para que eu não pudesse sentir. Pois eu me gripava com muita facilidade e ficava corizando constantemente. Só para você ter uma ideia, quando eu ia me deitar, me lembro que por algumas vezes eu tive que levar comigo um pano para colocar no chão ao lado da cama. Pois quando eu deitava, quando eu estava com crise de rinite, ficava corizando tanto que eu não conseguia me conter. E o que é que eu fazia? Se eu deitasse com o peito para cima, eu me sufocava. Se eu deitasse para o outro lado, ficava corizando e molhando o travesseiro. Se eu deitasse de bruço, acabava molhando também o travesseiro. Então, sabe o que eu fazia? Por algumas vezes eu fiz isso. Eu deitava e colocava o meu rosto um pouco fora da cama e ficava pingando a coriza. Chegou um momento que ficou tão incômodo para mim, que me incomodava tanto, isso que eu procurei um profissional da saúde, um médico, e fui me consultar. E ele me disse que de fato eu tinha um problema de rinite muito sério e que poderia desencadear a partir dali uma sinusite. E então ele me passou um remédio. Acho que vocês já devem ter conhece aí, um que usava uma bombinha no nariz. E eu usei por muito tempo. Outra, naquela época, há uns 10 anos atrás mais ou menos, custava aproximadamente R$45, eu me lembro até hoje. E ficava bem, até acabar aquele remédio. Depois de 15 dias aproximadamente, voltava tudo de novo. E aí eu tinha que comprar um outro remédio. Você sabe quando foi que eu vim melhorar? Quando eu conheci a Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu conheci a Cristo, juntamente com a mensagem de salvação através de Jesus, eu conheci também a mensagem de saúde. Os princípios de saúde pregados por essa igreja, através da palavra de Deus. E eu comecei a colocar em prática em minha vida os princípios de saúde. Comecei a eliminar algumas coisas da minha vida que eu via que era prejudicial para mim. E comecei a incluir também na minha alimentação e no meu estilo de vida coisas que eram benéficas para a minha vida e para a minha saúde. Eu comecei a tirar algumas coisas da minha alimentação e acrescentar outras. Comecei a praticar exercício físico.
Comecei a usar água em quantidade ideal e na hora ideal. Comecei a fazer respiração ao ar livre. E isso, só para você ter ideia, a respiração ao ar livre, que é uma coisa que geralmente a gente não faz, eu faço todos os dias ao acordar de manhã. Então eu comecei a colocar em prática os princípios de saúde na minha vida. Os 8 remédios naturais de Deus. E com o tempo eu fui melhorando. Mas não foi de uma hora para outra. Me lembro de que algumas vezes, quando eu ia estudar de manhã, e eu levantava de manhã cedo para orar, por algumas vezes eu levantava para ir no banheiro, suar o nariz para voltar para a oração. Eu me lembro que eu participei de uma jornada espiritual promovida pela igreja, em que a gente acordava às 5 horas da manhã. E eu acordava muito cedo. E ao acordar de manhã para orar, me lembro que por várias vezes eu estava orando, de repente começava a corizar. E eu levantava para ir ao banheiro suar o nariz. Pense em algo chato. Algo chato. E eu orava a Deus, pedindo que Deus me curasse daquilo, porque era um espinho na carne, era muito incômodo para mim. E então, foi passando o tempo, e eu comecei a melhorar. Hoje, graças a Deus, eu não tenho problema mais de rinite. Ao casar com Sandra, ela já tinha um filho, Adriel, vocês sabem. Tinha 6 anos. Adriel tinha problemas de bronquite asmática. E por algumas vezes, ele deu algumas crises e a gente levou no hospital. Mas também eles acompanharam um estilo de vida alimentar, bem como um estilo de vida saudável. Adriel, depois de um tempo, ele não mais sentiu crise e não mais teve problemas com bronquite asmática, questão de estar gripando constantemente, que acontecia isso com ele. Então, a promessa desse versículo se cumpriu na minha vida. Qual foi a promessa aí? Aí diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. E é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Ao conhecer a Cristo, eu tive os meus pecados perdoados. E eu tive também as minhas enfermidades curadas. Louvado seja Deus, porque hoje eu desfruto de uma vida saudável. O tema de hoje é linha de montagem e desmontagem dos alimentos no nosso trato digestório. Se você entender o que eu irei falar hoje aqui e colocar em prática em sua vida, eu tenho certeza de que essa promessa também de Deus se cumprirá na sua vida. De que você terá seus pecados perdoados e de que você também terá suas enfermidades saradas. E geralmente eu costumo orar: Senhor, nos cure de qualquer enfermidade ou de qualquer doença que possa estar se desenvolvendo em nós, em que nós não saiba. Porque às vezes pode nós estar tendo uma enfermidade, um problema se desenvolvendo em nós e a gente não sabe. Mas Deus perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Para que você possa entender melhor a linha de montagem e desmontagem dos alimentos, eu quero começar dizendo o seguinte: Deus criou o sol. E ao criar o sol, Deus colocou o sol no universo como a maior fonte de energia eletromagnética, como a maior usina eletromagnética. O sol emite para a Terra os fótons. Os fótons são pequenas unidades de energia que atravessam o espaço em uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, chegando aqui na Terra 8 minutos depois. Ao chegar aqui na Terra, o Sol incide sobre as folhas das plantas verdes. As folhas das plantas captam os fótons. As folhas das plantas usam 90% dos fótons para a sua manutenção e metabolismo, e ela armazena 10%, o dízimo dos fótons captado, para transformar em frutos
e alimentar seres humanos e animais. Nas folhas das plantas existe um pequeno transformador conhecido por muitos como cloroplastos. O cloroplastos, ele capta os fótons, pega esses fótons, juntamente com água, com os minerais e com o gás carbono, libera na natureza o quê? O oxigênio, do qual eu e você não conseguimos viver sem. As pessoas podem viver meses sem se alimentar, podem viver dias sem beber água, mas elas não conseguem viver poucos segundos sem oxigênio. Logo a gente percebe a importância das plantas, da conservação para com a natureza. E a gente percebe também a importância da luz solar na natureza, nesse grande e vasto universo. Mas muito mais que isso, a gente percebe a importância de um Deus tão grandioso, que criou tanto o sol, quanto as plantas, para nos beneficiar de alguma forma. Bem, se a planta que captou esses fótons for uma batateira, os 10% que foi armazenado vai nos dar em forma de quê? De batata. Se foi uma mangueira, vai nos dar em forma de quê? De manga. Se foi uma macieira, vai nos dar em forma de uma maçã. Ok. Agora, a natureza montou os alimentos. Como que nós desmontamos esses alimentos? A gente pega uma maçã, por exemplo, coloca na boca, empurra goela abaixo e tá bom? E é assim? É assim que acontece? Não. O que é que a gente faz? A gente mastiga. Então a gente precisa entender uma coisa. No nosso corpo existem vários compartimentos. E em cada compartimento existem as ferramentas ideais para desmontar um tipo de alimento. Qual o primeiro compartimento do nosso corpo? A boca. Quais as ferramentas que nós encontramos ali nesse compartimento? Dentes, o que mais? Língua, saliva. Ok, exatamente isso. Os dentes são aqueles que fazem o trabalho braçal, digamos assim, o trabalho mais pesado, porque os dentes é que vai diminuindo o alimento em pequenas partículas. A língua tem o papel de identificar o tamanho do alimento ou da partícula daquele alimento, para ver se já está pronto para ser engolido, e tem o papel também de ir jogando o alimento para debaixo dos dentes. E quando eu estudei isso, eu fiquei impressionado porque a gente mastiga, às vezes, em uma velocidade, e a gente acaba não mordendo a língua, né? E é ela que está ali lançando o alimento para debaixo dos nossos dentes. Mas também temos ali, na boca, a amilase, as enzimas salivais. O que é que a amilase faz? A amilase tem o papel de digerir os amidos ainda na boca. A nossa digestão não começa no estômago, a nossa digestão começa ainda na boca. E aqui nós vemos a importância de mastigarmos bem os alimentos. Quantas mastigadas nós precisamos dar, pelo menos o mínimo, nos alimentos? Você sabe? Mínimo. Pelo menos 30 mastigadas. Isso é o mínimo. E para uma pessoa que mastiga muito rápido, precisa dar pelo menos umas 90. Tem pessoa que come rápido demais. Então, após acontecer todo o desmontamento do alimento na nossa boca, ele agora é levado para o nosso estômago. Mas antes eu quero falar algo bem interessante aqui. É necessário que as ferramentas do primeiro departamento façam o trabalho direito. Porque lá no estômago não vai ter ferramentas
para desmontar algo em que não foi desmontado cá na boca. A gente não tem dentes lá no estômago. A gente tem sucos gástricos. E aqui está a importância da gente mastigar bem os alimentos. E isso é muito importante. É interessante que quando eu descobri essas coisas aqui, eu comecei a praticar. Então o que foi que eu comecei a fazer? Comecei a contar as mastigadas que eu dava no alimento. Pelo menos até 30. E aí eu comecei, depois de um tempo, isso se tornou automático. Porque tudo aquilo que a gente repete por muitas vezes, acaba ficando no automático. Uma coisa importante também que nos ajuda, é a gente sentar para fazer a nossa refeição. E isso é importante também, não só para nós, mas para a família também. Quando nós paramos um tempo, sentamos com a nossa família para nos alimentar, isso cria vínculos entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Isso é muito bom para o casamento. E sem contar em que você também vai estar desenvolvendo ali, tanto você, quanto também ensinando seus filhos a mastigar melhor os alimentos. Então eu comecei a colocar em prática isso. Pronto. Sendo feito o trabalho na boca, no primeiro departamento, agora os alimentos vão para onde? Para o estômago. Lá no estômago também existem as ferramentas ideais para desmontar um tipo de alimento lá no estômago. Só que quando o alimento chega no estômago, acontece algo. O cérebro é quem faz o controle de tudo. O cérebro é conhecido como o departamento central. É ele quem controla tudo. O cérebro fecha a válvula pilórica que dá para o intestino. Fecha a válvula esofágica quando a gente para de mastigar. O cérebro estimula a produção de sangue na parede estomacal. O cérebro também estimula a produção dos sucos gástricos ali no estômago, para que então comece a ser feito o quê? A digestão. A ferramenta principal que nós temos ali no estômago para desmontar o alimento, sabe qual é? O ácido clorídrico. Para que serve o ácido clorídrico? Para desmontar proteínas. As proteínas são digeridas no estômago. E aqui é uma coisa bem interessante. A depender da quantidade de proteína em que eu e você usamos em uma refeição, a digestão pode ser mais demorada ou mais rápida. Então, o suco gástrico, ele quebra as proteínas ali no estômago. Você sabe quanto tempo dura aproximadamente um alimento no estômago para sair para o intestino? Segundo os estudos, e isso você pode encontrar, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, Demi Araújo, que está assim, o título é Quantas refeições devemos fazer ao dia? E lá, Dr. Ricardo Vargas, ele vai explicar direitinho e mostrar os estudos feitos, que o alimento demora aproximadamente no nosso estômago de 3 a 4 horas de relógio para sair para o intestino. E isso a depender da quantidade e da qualidade de alimentos que nós comemos. Quando o alimento sai do estômago para o intestino, quando o alimento que era sólido agora se torna alcalino ali no estômago, o estômago manda um aviso para o cérebro, dizendo o seguinte: olha, pode liberar as válvulas, que já está feita a digestão aqui. Então o cérebro libera as válvulas e começa a fazer uma compressão para esbarrufar o alimento do estômago para o intestino. Quando o alimento entra em contato com a primeira parte do intestino ali, é identificado se tem gordura.
E quando identifica-se se tem gordura, agora o cérebro estimula o fígado a produzir bile. Para quê? Para digerir a gordura. Mas então, um pouco mais embaixo, agora o alimento entra em contato com a pele do intestino. Identifica-se se tem açúcar. E se tiver açúcar, que geralmente tem, o cérebro agora estimula o pâncreas a produzir tripsina e quimiotripsina para digerir o açúcar ali no intestino. E então, nós chegamos agora em dois compartimentos. O delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, ele pega os nutrientes do alimento, lança na corrente sanguínea, e agora os nutrientes, o sangue vai levar os nutrientes para formar os nossos tecidos, alimentar as células, alimentar os órgãos, e assim todo o sistema do nosso corpo. E o intestino grosso faz o quê? Pega o resto, aquilo que não presta, e agora evacua. Esse é o processo para uma digestão. Você sabe quanto tempo demora isso? Como nós falamos aqui, a depender da quantidade do que nós nos alimentamos, dura aproximadamente 3 horas de relógio, 4 horas de relógio. 4 horas de relógio para uma digestão completa. Agora, existem algumas implicações. E eu quero citar para vocês agora as implicações. O que nós podemos compreender até aqui é que se nós não tivermos uma boa digestão, nós não temos uma boa saúde. Se nós não tivermos uma boa mastigação, nós não temos também uma boa digestão. E se nós não tivermos bons alimentos, nós também não teremos uma boa mastigação. E isso implica em tudo. Então, primeira coisa que é necessária para termos saúde, quando se trata de alimentação, é ter bons alimentos. Bons alimentos. Existem algumas implicações. Quais implicações? Quando nós mastigamos muito rápido, ou quando nós não mastigamos bem os alimentos, quando o alimento chega lá no estômago, o estômago manda uma reclamação para o cérebro, dizendo: olha, chegou um tipo de alimento aqui em que nós não temos uma ferramenta para desmontá-lo. E agora o cérebro faz o seguinte, começa a fazer um peristaltismo para mandar o alimento de volta para a boca. Eu conheço uma pessoa que se alimentava muito rápido, e por se alimentar muito rápido, não mastigava bem os alimentos, ficava com a sensação sempre de que o alimento queria voltar. Exatamente por conta disso. Quando você não mastiga bem os alimentos, chega lá no estômago, o cérebro vai prover meios para que esse alimento volta, para que o trabalho seja feito no primeiro departamento lá. Pois, como falamos aqui, no cérebro não tem dentes. Há também uma implicação nisso. Olha só. Quando o cérebro tenta mandar o alimento de volta para a boca, o alimento vem junto com o suco gástrico. E aí, geralmente, o que é que acontece? Queimação. Porque o ácido clorídrico, para você ter uma ideia, é como uma soda cáustica, que a gente conhece aqui fora. É um ácido muito forte. E o nosso esôfago não conta com a mesma proteção que tem o nosso estômago. O nosso estômago conta com uma proteção mucosa que protege do ácido clorídrico.
mas o nosso esôfago não. Então, quando o alimento sobe com o ácido clorídrico e com os demais suco gástrico que é produzido ali para fazer a digestão, há uma queimação. E quando isso acontece constantemente, existe aí uma agressão com a parede ali do esôfago. E aí isso pode gerar problemas sérios, como conhecido uma doença, gastrite, úlcera gastroesofágico. Pode causar úlceras. Daí pode criar até mesmo, ou causar até mesmo um câncer, se não ser cuidado. E muitas pessoas têm morrido hoje com câncer de esôfago. Logo a gente percebe a importância de a gente mastigar bem os alimentos. Uma outra implicação é que quando nós não mastigamos bem os alimentos, não é digerido ali na boca também o amido. E quando chega lá no intestino, identifica-se uma quantidade de açúcar, coloca a nossa glicemia lá para cima. Então há algumas implicações quando nós não mastigamos bem os alimentos. Lá no estômago também acontece algo bem interessante. Geralmente as pessoas costumam fazer o seguinte: comer e em seguida beber o quê? Beber água ou então suco. Olha só, quando nós bebemos água logo após comermos, essa água vai misturar com o suco gástrico, com o ácido clorídrico, vai enfraquecê-lo e a digestão vai passar a ser um pouco mais demorada. Por demorar-se mais o alimento ali no estômago, pode acontecer o seguinte: fermentação dos alimentos, porque passou do tempo que deveria sair do estômago para o intestino. E isso cria o quê? Primeiro, gases. E esses gases ajudam na dilatação do nosso estômago. Muitas pessoas, você vê com a barriga por lá tudo, cheio de gases. E são gases que quando é liberado na sala com algumas pessoas, as pessoas não ficam, tem que sair. Porque o negócio não é fácil não. Ali também é criado um gás conhecido como metano. Esse gás é um álcool. É interessante que o Dr. Silmar, ele falando disso, ele diz que muitas pessoas aparecem no consultório dele, ele é médico, e diz para ele: doutor, eu nunca bebi, mas foi apresentado que eu estou com cirrose hepática. E ele diz sim, porque devido à sua alimentação errado, criou-se álcool várias vezes, e esse álcool acabou prejudicando lá os rins. Uma outra coisa interessante é que este álcool causado pela fermentação descontrola o sistema nervoso central. Nós temos o sistema nervoso central que fica na parte do cérebro, em que faz com que eu e você tenhamos equilíbrio. Só que o álcool, ele desequilibra esse sistema nervoso central. E aí sabe o que acontece? Muitas pessoas se estressam por pouca coisa. Aí você já ouviu falar em pessoas que são pavio curto, né? Geralmente essas pessoas estão cheias de gases, cheio de álcool, mesmo sem tomar álcool algum, cheio de álcool, que está descontrolando o sistema nervoso central e se estressa por tudo. Então há algumas implicações ali no estômago. Quando nós tomamos suco também ali no estômago, a depender do tipo de suco e da quantidade que nós tomamos, pode ser prejudicial também, porque vai misturar com o suco gástrico e vai retardar a digestão. E quando se fala de pessoas que tomam refrigerante, piorou. Porque aí vai potencializar mais ainda o efeito para a causa de gases, para a fermentação dos alimentos, e aí gera uma série de problemas por conta disso.
Qual seriam os sucos mais ideais, ou ideal ali para o almoço? Geralmente é classificado assim. As frutas mais doces são para usar, deve ser usada de manhã. As ácidas, meio-dia. E as semiácidas, à noite. Então, de manhã, meio-dia, se você for usar um suco ou uma fruta, você pode usar uma tangerina, em quantidade pouco, abacaxi em quantidade menor. Eu quero só deixar claro aqui uma coisa. Essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, são informações retiradas de algumas fontes. Quais são as fontes? Dr. Silmar Cristo, ele é médico, conferencista, tem o doutorado na Walden, nos Estados Unidos. Também tirada informações de Dr. Ricardo Vargas, que é nutricionista, muito conhecido. E tirado essas informações também do espírito de profecia e da palavra de Deus. Porque eu estou citando aqui também textos e algumas coisas que é referente à palavra de Deus. Então, assim, quando eu estou dando informações das questões de frutas doces, frutas ácidas e frutas semiácidas que devem ser usadas de manhã, ou meio-dia, ou de noite, essas informações não são minhas. Por quê? Porque eu não sou profissional de saúde. Mas é retirado dessas fontes. E eu quero deixar aqui para vocês um link. Como eu falei para vocês, vocês podem procurar lá as 3 refeições. Quantas refeições devemos fazer ao dia? Vocês podem procurar lá e você vai ver muitas dessas coisas que eu estou falando. Você pode pesquisar também no livro Saúde e Longevidade em 12 Passos, de Dr. Silmar Cristo, que vai estar lá isso. Então, fica claro aqui que não são informações minhas. Isso não vem de mim. Então, essas frutas aí você pode usar. Frutas ácidas, em pequenas quantidades, meio-dia. Pessoas que gostam aí de uma sobremesa. Ok. Quando acontece a fermentação ali, gera uma série de problemas. Uma outra coisa bem interessante que eu quero falar aqui é na questão da frequência da alimentação. Frequência da alimentação tem sido um problema. E eu já experimentei. Geralmente as pessoas querem se alimentar de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas. Sendo 3 refeições ao dia sendo 6 refeições ao dia ou 8 refeições ao dia. E isso alguns profissionais de saúde têm aconselhado. Só que, segundo estudos, e isso também está lá, nessa mensagem que eu falei aqui, nessa palestra que eu falei aqui para vocês, segundo alguns estudos, não há comprovação nenhuma científica de que nós precisamos fazer 6 ou 8 refeições ao dia. E aí há uma explicação lógica para com isso. Pois, se os alimentos duram aproximadamente 4 horas de relógio para ser feita toda uma digestão, como que antes de a digestão ser feita, eu já estou ingerindo outro alimento. O que é que acontece? Se eu como um alimento, vamos colocar aqui 8 horas da manhã, 3 horas depois, que horas vai ser? 11 horas, eu vou fazer uma merenda. Aquele alimento que estava no estômago, preste a sair para o intestino, porque já estava completando-se a digestão. Quando eu ingiro um outro alimento, quando eu mastigo um outro alimento, o estômago manda um aviso para o cérebro dizendo o seguinte: olha, fecha as válvulas aí. Não libera agora não, porque está vindo mais alimentos. E aí agora, aquele alimento vai ficar lá no estômago para ser feita a digestão junto com outro que está chegando agora. E enquanto aquele outro alimento não é feita a digestão, não pode ser liberado. Só que o seguinte, da meio-dia, 12h30, 1h, você vai se alimentar. Então, o estômago diz: olha, pode liberar aí, porque já foi feito aqui o trabalho aqui no estômago. Quando então o cérebro vai liberar as válvulas, o que é que acontece?
vem mais alimentos. O almoço de meio-dia, aí o estômago diz, olha, segura aí, porque agora está vindo perna de frango, está vindo... e aí, mais uma vez, o alimento permanece ali no estômago. Mas aí dá 3 horas da tarde, a merenda de 3 horas da tarde. Quando está prestes o alimento sair, mais alimentos. 6 horas da noite, sabe o que acontece? E ainda dá 9 horas da noite, tem pessoas que estão comendo. Sabe quando o corpo vai ter descanso? Poucas vezes à noite quando está dormindo. Porque quando nós comemos próximo da hora de dormir, nós dormimos com o nosso corpo trabalhando, fazendo a digestão daquilo em que nós ingeriu. E aí, sabe o que acontece? Não há descanso algum para o nosso corpo. A todo momento o corpo vai estar trabalhando. E o que é que acontece com uma pessoa que trabalha o tempo todo sem parar? Primeira coisa, ela vai envelhecer mais rápido. Vai envelhecer precocemente. E o que é que vai acontecer? Se ela está envelhecendo muito mais rápido, ela vai morrer prematuramente. O que é que acontece então com o nosso corpo, com os nossos órgãos, quando trabalha o tempo todo, sem intervalo, sem parar? Vai envelhecer precocemente. Vai danificar muito mais rápido. Por quê? Não para. Vai gerar uma série de problemas. E aí o que é que vai acontecer? Os órgãos vão morrer com muita facilidade. Prematuramente. Sem contar, e digo isso porque eu já experimentei, eu tinha uma vontade de ganhar massa muscular, praticava academia, e nada de ganhar massa muscular. Tinha uma dificuldade. Então, eu falei o seguinte, olha, eu vou colocar em prática aqui a alimentação de 3 em 3 horas. E coloquei. Nessa época eu estava fazendo faculdade. Na época eu levava dentro do carro a minha marmitinha. Para 9 horas da noite aproximadamente ali, no intervalo, eu saí e ia lá no carro comer. E sabe? Como eu queria ganhar massa, uma das coisas que as pessoas dizem que ganha massa, ovo. Sabe o que mais? Batata. E eu ia me alimentar disso. Sabe o que eu comecei a perceber? Eu acordava cansado e ia dormir cansado. Todo o tempo cansado. Por quê? O meu corpo não parava. A todo momento trabalhando, e trabalho a todo tempo, acontece o quê? Gasto de energia. Então, eu estava sem energia. E isso, eu comecei a perceber isso. Aí, eu mudei. Eu vi que não resolveu muito, não. Não resolveu. Aí eu falei, rapaz, vou voltar ao que eu havia aprendido inicialmente. As 3 refeições diárias. E simples. Comecei a pegar peso da seguinte forma. Comecei a fazer as 3 refeições diárias, mas aí eu comecei a ingerir em cada refeição uma quantidade maior de alimentos. E de alimentos saudáveis, nutritivos. Comecei a pegar peso, cheguei a pegar peso que eu nunca jamais imaginava ganhar. Eu ficava ali em 59,60 sem sair. Depois que eu comecei a colocar em prática isso, vim para 65. Esses dias atrás bati 67 quilos. Essa semana, devido a uma correria aí dessa semana, eu até perdi peso. Então, aqui está a importância da gente conhecer o nosso corpo e da gente colocar em prática aquilo em que até então nós entendemos a respeito da mensagem de saúde. E eu finalizo com o texto bíblico de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que diz assim, vi um anjo voando pelo meio da terra, com o evangelho eterno para pregar a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, terra e mar e as fontes das águas. Em Apocalipse 14, estão as 3 mensagens angélicas. As 3 últimas mensagens a serem pregadas no mundo. Dentre essas mensagens ali, no versículo 7, está a mensagem que diz o seguinte, olha: temam a Deus, que é, respeite a Deus, obedeça a Deus e ame a Deus. E dai-lhe glória. E a pergunta é, de que maneira nós podemos dar glória ou glorificar a Deus? Quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, lá diz assim, olha: quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe de que forma eu e você podemos glorificar a Deus? Através do que eu e você comemos, bebemos e de tudo que nós podemos fazer. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem hoje aqui? Inclusive eu falei na Malvinas semana passada também, porque nós vivemos em meio a uma pandemia, onde eu vejo a todo momento as pessoas buscando meios para não adoecerem. E a questão é essa aqui, para não adoecer. Não é para ter saúde, não. É para não adoecer. Entende? Só que a gente, em vez de pensar em não adoecer, a gente precisa entender que nós precisamos ter saúde. E de que forma nós obtemos saúde? Colocando em prática aquilo que de fato é deixado para nós na natureza. Aquilo que é conhecido de nós através da palavra de Deus, através dos ensinamentos, através do espírito de profecia, que nós, adventistas, temos tido em mão. Então é hora de nós colocarmos em prática isso. Isso aqui é apenas vou dizer assim, uma palhinha, para que vocês possam entender a importância